Você sabia que existem níveis de instrumentos diferentes para cada pessoa, para cada situação? Vamos lá. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala novamente é Luthier William Vasconcelos. Eu já até fiz um vídeo desse, 4 anos atrás, faz muitos anos mesmo, que é falando sobre os níveis dos instrumentos e suas diferenças. Nesse vídeo eu quero ajudar vocês. É uma ajuda. Gente, eu nunca fiz um canal aqui impondo alguma coisa. Eu entendo o que eu tô falando, então me siga o que eu... Não, gente, é pra gente conversar, pra gente trocar ideia. Eu vou passar minha experiência, eu vou passar minha visão, o que eu penso aqui, respeitando todo mundo. Cada um pensa e trabalha e faz como quiser. Cada um é dono do seu próprio dinheiro, faz e gasta como bem entende. Vamos falar a verdade. Não existe alguém, um órgão, um governo, uma coisa que, olha, esses realmente são instrumentos de fábrica, esses são instrumentos intermediários de oficina e esses são profissionais de autor. Não existe alguém que faz, que é algo, sabe, na lei. Não existe, gente. O mercado, os luthiers, os músicos, as lojas, o mercado acaba classificando para facilitar o entendimento, facilitar justamente a escolha. E vamos pôr aqui, como eu disse, cada um é dono do seu dinheiro, cada um é livre, faça o que bem entender. Se você está começando que tem um instrumento de luthier, pô, show. Se você é profissional que quer usar instrumento de fábrica, vai embora. Tá tudo certo, pessoal. Aqui não é uma regra, como eu estou falando. Mas eu vou falar porque muita gente tem essa dúvida e não sabe quando trocar. Eu vou falar num âmbito geral. Como eu disse, cada um faz o que quiser e compra quando quiser. Um músico, meu cliente, eu não vou citar o nome aqui porque eu não perguntei para ele antes se poderia citar o nome, eu esqueci. Falou, William, eu sou a favor de uso de instrumento profissional de luthier desde o começo. Porque eu acho que isso incentiva o músico a estudar já num instrumento muito bom. Gente, se as condições assim permitem, vai embora. Se você tem condição de começar em um bom instrumento, claro, é muito legal. Se você está começando a dirigir e pode no seu primeiro carro já ter uma BMW, uma Audi, que legal. Mas a gente sabe o país que a gente vive, a gente sabe das condições de muitos músicos, essa não é a realidade. Se você pode, show. Agora vamos voltar para o mundo geral aqui, tá? Instrumento de fábrica, o instrumento industrial, como o Eagle, o Rollin, o Hurison, Anton Breton, como Antônio Marsali, tanto Michael e tantos outros, tem muitos, né? São instrumentos para níveis iniciantes. Não quer dizer que um seja melhor que o outro, não é isso que eu quero falar. Já fiz vídeo de várias marcas, sobre isso aqui no canal, só dá uma pesquisada. Não é isso que eu estou falando, que tudo é igual. Eu acho bem parecido assim o nível, mas a questão não é essa, falar qual é o melhor aqui, não é. Mas em geral eles são para quem está começando. Então o luthier é contra isso, de forma nenhuma. Se não existissem instrumentos iniciantes, instrumentos mais baratos, como que alguém ia começar já no profissional? Ia ficar muito difícil mesmo, começar já no instrumento 20 mil reais, não dá, né? Então, é um instrumento para você começar, é um instrumento para o músico, né? Principalmente para as crianças, ver se é aquilo mesmo que ela quer, ver se o músico vai seguir. Então eu acho muito bom. Claro que lembrando, instrumentos de fábrica não vai vir ajustado, salvo exceção uma loja ou outra que tem uma parceria com o luthier, mas em geral, instrumentos de fábrica, instrumentos industrializados, você comprou, procure um luthier da sua confiança para fazer os ajustes. Isso vai tirar o máximo que aquele instrumento pode te entregar, tanto em âmbito sonoro quanto em âmbito de conforto, em tocabilidade, que é muito importante para quem está começando, com certeza. Vai começar? Instrumento de fábrica, pessoal. Compra um instrumento desse. Isso serve para violino, viola, violoncelo, contrabaixo. Tanto faz, tá, pessoal? Por isso que eu não vou falar aqui de preço, porque pode variar muito, não sei quando você está assistindo esse vídeo, só que tem subido muito, com certeza, isso sem dúvida. Então, serve muito bem para você começar, ir ali progredindo, tocar seu primeiro método e assim por diante. Instrumento intermediário, que é aquele de oficina. O que é? Tem muita gente que tem essa dúvida. O fábrica que eu estava falando é um processo que não é tudo feito por máquina, mas são materiais de mais baixa qualidade, tanto madeira quanto toda a montagem como verniz.
mais baixa a qualidade, porque baixa o custo. Então eles precisam abaixar o custo total na hora de fazer. Então às vezes tem um processo até manual, mas material muito ruim, cola muito ruim, todo o processo de envernizamento é ruim, as madeiras são ruins. Por quê? Para baratear. Então eles têm que baratear ao máximo, tanto no material quanto na mão de obra. Às vezes as pessoas que estão ali trabalhando não são luthiers, não são conhecedoras ali, não têm aquele conhecimento, mas tem que baratear para que no valor final eles tenham lucro, né? Claro, o pessoal às vezes fica bravo, pô, por que um Eagle não vem já com uma Alfa Yu? Gente, porque tem que baratear. Isso é até óbvio, né? Tem que baratear o custo, porque senão não vende naquele preço que eles estão vendendo, que hoje está subindo, mas vocês entenderam a minha visão. Já que o segundo nível de oficina é um trabalho um pouco mais manual, em maioria, sua grande maioria, dividido em várias pessoas. Então imagine um ateliê, um galpão com várias pessoas trabalhando, só que com materiais um pouco melhor, falando de montagem, falando de verniz, falando de madeira, falando de toda a colagem, falando de todo o processo, com materiais melhores. Só que não tem aquele trabalho personalizado que o luthier vai entregar, que eu vou falar depois. É um trabalho que eles vão ter ali uma linha de montagem um pouco mais qualificada, onde eles vão fazer um trabalho um pouco melhor, tanto em âmbito de material quanto em âmbito da própria mão de obra. Então vai entregar mais qualidade, sim. Quando é o horário, o momento, né, o horário, quando é o momento da troca, é muito individual. O primeiro fator é o professor. O professor às vezes vai falar para o músico, ó, você precisa de um instrumento um pouco melhor. Ele vai falar. Só que eu vou falar a verdade para vocês. Tem muito professor por aí, isso não é mérito nem desmérito. Não está nem aí. Tá nem aí, para ele tanto faz o instrumento do aluno, tanto fez. Essa é a verdade. Tem muito professor por aí que é assim. Claro, respeitando o nível social e financeiro de cada um. Sempre vou reiterar isso aqui, tá, pessoal? Mas, tirando essa parte da indicação do professor, você vai perceber, é uma coisa até que natural, que você quer mais agudo, mais grave, você está sentindo aquela falta de qualidade no som, aquele som metalizado, aquele som estridente, aquele som sem qualidade, sem harmônico. Isso é clássico, né? Quando você começar a subir posição, tocar ali terceira, quarta, quinta posição, você vai sentir necessidade demais de trocar. Então, geralmente é indicação de professor, ou você vai começar a sentir uma limitação no seu instrumento. E pessoal, eu vou dar uma dica aqui, instrumento de fábrica gasta pouco, pessoal. Instrumento de fábrica comprou o instrumento, faz os ajustes necessários, corda, alma, cavalete, kit de acessórios, alma, enfim, geral. E na minha opinião, chega. Você pode comprar já um bom arco, um bom breu, porque isso aí fica com você. Mas para de gastar com o instrumento. Não inventa essas outras coisas aí de ficar gastando, porque o seu instrumento é fábrica, o seu instrumento é limitado. Põe isso na sua cabeça. Sentiu que tem essa necessidade? Você vai pegar um instrumento já de oficina. Como eu disse, cada um pega e faz o que bem entender, né? E aí o de luthier, o que difere muito do de oficina, são duas coisas. Trabalho individual. Geralmente é uma pessoa que faz. Tem luthier até que tem ajudante, mas o projeto principal é uma pessoa. Segundo, personalização. Aí é a grande diferença dos demais. Além do trabalho de uma pessoa ser muito manual, muito cuidadoso, muito minucioso em cada etapa da construção, tem a personalização avançada. O que eu quero dizer? Material é muito escolhido pontualmente para aquele músico, para aquele projeto. Escolha do modelo, modelo pessoal, modelo cópia, réplica, novo, tanto faz. Mas tem todo esse lado de personalizar para aquele músico, para aquela situação, um projeto específico. Então eu hoje tenho várias construções, várias encomendas. Hoje, começo de 2026, eu estou ali com 2 anos e meio de fila de espera. Eu tenho umas 12, 13 encomendas hoje, mais ou menos umas 12 encomendas. Cada uma é diferente da outra. Pode ser que às vezes acontece de 2 clientes escolher o mesmo modelo. Por exemplo, o Cornélio de Jesus, o Olebo, escolheu o mesmo modelo. Mas são muito diferentes o projeto. Um quer uma coisa, outro quer outro, um vai trabalhar com material, outro com outro. São projetos diferentes. Isso é a grande diferença do luthier. Claro, um nível muito maior pelo conhecimento do luthier.
pelo processo manual, cuidar de cada etapa. Muita gente pergunta, por que o luthier já não compra uns tornos, compra umas máquinas e faz tudo assim? Porque perde a manualidade, perde um pouco o controle da qualidade de cada etapa. Esse é o ponto. Se tem luthier que gosta de fazer assim, tá tudo certo, cada um trabalha de uma forma. Aqui não vou criticar ninguém, ok? Então essas três são os 3 níveis: fábrica, estudante, né? Intermediário seria oficina e o profissional seria o de autor. E aí é muito feeling, é você sentir. Vai acontecer de um nível médio para o mais difícil quando você estiver tocando peças mais difíceis. Peça muito rápido, que você tem que subir muita posição, que aí você vai também sentir o limite do seu instrumento de oficina. Imagina o de fábrica, né? Então é isso, tá, pessoal? Claro que você pode sair de fábrica direto para o autor se você tiver condição, repetindo. Espero que vocês tenham entendido, tenham ajudado. Qual é o seu nível? Qual nível que você está pensando em mudar? Deixa a sua dúvida aí que eu vou respondendo nos comentários. Vai aparecer 2 vídeos para vocês assistirem. Eu vou ficando por aqui.